com um diário gravado da nossa reunião, e sempre que você precisar, colega, você pode acessar e pegar dicas da reunião que aconteceu. Muitas vezes, e eu vou falar agora uma experiência própria, muitas vezes acontece nós estarmos lá na nossa sessão de reparte com os colegas, né, quando a gente recebe as orientações para as reuniões da semana, e, de fato, pessoal, tem coisas que a gente precisa retomar, precisa rever, e muitas vezes a gente não tem o nosso tutor, a nossa tutora querida ali naquele momento, né, para tirar nossas dúvidas, e a gravação nos salva, sabe? É muito importante, sempre quando você precisar, não estava ali comigo, não tive tempo, ou não foi o momento assim de resposta assíncrona das tuas mensagens, pode dar uma olhadinha na gravação, que é sempre importante. Uma das mensagens importantes já está aí na tua tela, né? Por favor, mantenha o seu portfólio aberto, porque daqui a pouco você vai fazer anotações sobre a reunião 5, tá? E essas anotações vão ser aonde, Fred? Vão ser aqui no nosso portfólio. Deixa eu mostrar já para você, né? Para não ficar nenhuma dúvida. Eu já vou mostrar aqui rapidinho em qual slide nós vamos fazer anotações na reunião de hoje, tá? Então, deixa eu abrir aqui o portfólio, mostrando aqui para vocês. Agora ele está carregando, né? Então, vou puxar aqui, antes da apresentação de slides, deixa eu puxar aí qual slide que a gente vai especificamente fazer as nossas anotações hoje. Então, vão ser no slide 11, esse que vocês estão vendo aí agora, né? Que fala especificamente sobre a reunião de hoje, a reunião 5. Você já sabe, né? Você vai colocar a data da reunião de hoje, dia 21 de outubro. Vocês já podem ir fazendo essas edições, tá? Enquanto a gente vai fazendo aí o início da reunião, né? A introdução da nossa reunião. Você já pode colocar a data de hoje e depois aqui você vai fazer um texto com as suas palavras sobre aquilo que você entendeu, aquilo que você aprendeu ou não na reunião de hoje, aqui nesse slide. E no slide seguinte você vai colocar um print, um link do trabalho que você vai desenvolver hoje aqui no nosso momento do Em Ação, beleza? Então, já está aí preparadinho o teu portfólio, já deixou ele aberto. Podemos voltar para o nosso roteiro. Estamos aí com o nosso roteiro aberto de novo, que já mostra para a gente, pessoal, que nós estamos, de fato, na nossa reunião 5. Deixa eu só fechar aqui essa... Deixa eu só tirar isso da tela, já pedi para abrir. Pois não, professor Gustavo, boa noite, querido, pode dizer. Oi, professor, tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Não, só uma dúvida mesmo. Então, esse da reunião de hoje não foi sobre a reunião passada, né? Vai ser sobre essa reunião. Sobre essa reunião. Tá? Então beleza. Tudo bem, tranquilo, professor. Tá bom, então, obrigado. Vamos em frente, gente. Tá aqui. Então, tá aí o nosso cronograma, né? Nós falamos sobre chatbots na reunião passada, a lógica por trás deles, e hoje nós vamos até preparar aí o terreno, descobrir, conhecer um pouco mais sobre a prática desse chatbot feito na programação, lá dentro do Colab, né, utilizando a nossa linguagem que nós estamos vendo nessa jornada bem importante, que você já deixa aí o seu Colab aberto, que nós vamos fazer um projeto novo hoje, tá? Então, a gente vai falar hoje sobre variáveis, entrada e saída de dados condicionais. Sabe quando você está numa central telefônica, você está ali no telefone, quer falar com uma empresa e tudo, né? E aí ela fala assim, para tal coisa, tecle 1, para outro, tecle 2, e para aquilo, assim, tecle 3. E para voltar ao menu inicial, tecle 0. Aí você não encontrou aquilo que você queria, você tecla 0, volta para o menu inicial e as mensagens se repetem. Então, hoje a gente vai ver essa condição. Se eu der uma resposta, o que acontece? Como é que eu faço para o meu chatbot funcionar? Né? Então, é isso que nós vamos ver hoje na prática no nosso Colab, tá? Com a linguagem Python. Né? Então, vamos em frente, gente. Objetivos da nossa reunião de hoje
Eu vou pedir a gentileza, nosso querido professor Gustavo. Professor Gustavo, querido, você poderia, por gentileza, ler para nós os objetivos da reunião de hoje, professor? Sim, sim. Objetivos. Apresentar a proposta do curso e o projeto que será desenvolvido. Segundo tópico, explorar o ambiente de desenvolvimento no Google Colab. Terceiro tópico, compreender e aplicar os comandos print e input. E o quarto tópico, trabalhar com variáveis e tipos simples. Muito obrigado, professor Gustavo. Gente, então hoje nós vamos pegar firme, vamos começar a colocar a mão na massa, né? Literalmente, no Colab, utilizando, então, os termos e todas as sintaxes, né, dessa linguagem tão interessante que é a linguagem Python, tá? Então, a nossa agenda de hoje, um acolhimento de 5 minutos, para início de conversa e nossa experiência, 10 minutos, fundamentando a prática e vivência, 30 minutos, em ação e compartilhamento, mais 30 minutos, e queremos te ouvir 5 minutos. Agora sim que eu quero ver, quem está pronto para ir para o The Wall. Não precisa ir para o The Wall. Eu quero saber aqui quem teve essa fase de jogar contra os alunos, na hora do recreio, pegava aquele Nokiazinho e jogava contra os alunos. Eu quero ver aí quem era o professor igual a mim, não posso dizer isso, que ficava fazendo campeonatinho contra os alunos nisso aqui, ó. Fui muito famoso durante os anos 2000, estava nos celulares de todo mundo e as pessoas passavam horas comigo. Que jogo é esse aí? Que jogo que é esse? Quem lembra? Da Minhoquinha. Qual? Da Minhoquinha? Da Minhoquinha ou da Cobrinha também, né? O pessoal falava o jogo da Cobrinha. Perfeito, professora Fernanda, lembrou bem. O jogo da Cobrinha. E esse professor aqui se fingia de sério, sentava assim na quadra, olhando para as crianças ali e tal, estavam fazendo atividade direitinho e ficava no canto ali jogando as cobrinhas. Meu Deus, que vício terrível esse aí. Era o jogo da Cobrinha. Agora o próximo é só para os iniciados. Quem acertar esse aqui é porque é fera mesmo. Eu sou a estrela de cinema. Moro na Amazônia e em 1997 quase matei a Jennifer Lopes. Quem que será? Esse é só para os iniciados, hein? Guilherme está pensando ali, está lembrando ali. Pô, de onde vem isso? Não é daquele filme da Anaconda? Exatamente, professor. Anaconda, pô, aquele filme ali e rendeu uma sequência, ou várias sequências, né? Algumas assim absurdas, mas enfim, né? Cinema é cinema. Mas o primeiro a gente nunca esquece, Anaconda aí, que quase matou Jennifer Lopes e Companhia Limitada. Mais uma aqui. Eu moro em um castelo, sou meio mal-humorada. E a palavra que eu mais falo é nossa. Quem que é essa? Moro num castelo, mal-humorada. E aí? Gente, Rúbia Carla dos meus pecados. Você via isso todo dia, tem certeza? Não faz essa cara de espanto. Daniele também devia ver isso todo dia também. Gustavo, Claudilene. Eu conheço que falava nossa. Quem que é? Ela falava nossa! Mais é Castelo Rá-Tim-Bum. É a Adelaide. Viu? Ninguém quer se dedurar, mas sabe sim. Valeu, Cláudia. É a Celeste, gente, de Castelo Rá-Tim-Bum, né? Então, temos aqui o exemplo de 3 ofídios famosos, né? O jogo da cobrinha, a Anaconda, que quase pegou a Jennifer Lopes, e a Celeste do Castelo Rá-Tim-Bum. E o que tem a ver, né? Porque o símbolo são cobrinhas, né? Tem a ver também com o nosso Python, né? A Python, no caso. Só que o criador do Python, gente, o Guido van Rossum, ele criou o Python lá em 1991,
A grande inspiração dele foi, de fato, o grupo britânico de humor, né? Muito bom, particularmente adoro, que é o Monty Python, né? Então, o nome Python, na verdade, não é por causa da serpente, né? Mas sim por causa do grupo de comédia Monty Python. Linguagem, o Python é uma linguagem de programação de alto nível e foi criada em 1991, pelo Guido van Rossum, e é muito usada em recomendações personalizadas, análise de dados e automações. Gente, de todas as linguagens que eu aprendi até hoje, e eu aprendi muito mais linguagens de informática desde que eu trabalho com pensamento computacional, essa linguagem é aquela que eu acho assim, até hoje, tá? Eu tenho certeza que não vou conhecer muitas outras, mas essa, até hoje, para mim, é a mais intuitiva. Ela é a mais próxima da língua portuguesa, né? Só que tem uma coisa muito importante, e aqui eu chamo a atenção dos colegas que já trabalharam com pensamento computacional, os que começaram a trabalhar agora e os que ainda vão trabalhar. A grande atenção que nós temos que ter com o Python, quando a gente escreve, quando a gente elabora lá a programação que a gente vai fazer no Python, é justamente a organização do texto. Como colocar, pular linha para deixar bem claro, bem visível para a pessoa que está vendo a tua programação, as vírgulas, os pontos, as chaves, os colchetes, os parênteses, as aspas, tudo no lugar certinho, porque senão ela não deixa rodar. Lembra, quem estudou aqui, quem trabalhou ou quem já participou das jornadas anteriores, deve lembrar que P5JS era desse jeito. HTML e CSS também. Se você deixar alguma coisa fora do quadros, longe, assim, um parágrafo, uma linha que você deixou ali um pouco à frente da outra, já não funciona. E o que é legal no Python? Ele abre ali no meio da tua programação, ele aparece um textão assim, dizendo, olha, tal e tal coisa estão erradas. Você tem que corrigir. E ele ainda fala assim, você quer que a IA te ajude? Né? A inteligência artificial ela está rodando paralelo à programação que você está fazendo. Então, isso é muito legal no Python, sabe? Vocês vão ver isso agora na prática, é bem bacana de você realizar programações no Python, mas é importante que você atente sempre para isso. Cuidado quando escrever, não esqueça nenhuma linha, nenhuma vírgula, nenhum ponto, que é para o negócio funcionar de fato. Tá bom? Nossa experiência. Professor, você já programou com Python? Se não, você conhece alguma outra linguagem de programação? Quem já programou com Python aqui antes da nossa jornada, dá uma reação de joinha ou dá uma reação de não, nunca programei com Python. Guilherme já, Rubem ainda não, Eliane também não, Claudilene também não, Adriane também não, Adilto também não, Daniele já, Fernanda não, Gustavo também não ainda. Beleza. E Cláudia também não. E com outro tipo de programação. Qualquer um, pode dar um joinha aí. Eliane já, Daniele. É a maior parte da galera, né? Beleza. Guilherme também, joia. Então, gente, muito obrigado, queridos. Vocês vão poder comparar essa do Python, essa linguagem do Python, com aquela que você já trabalhou, tá? É claro, o Scratch é uma programação básica, onde as crianças começam a aprender programação através de blocos coloridos, mas não deixa de ter a sua linguagem. Cada bloquinho daquele que a gente pega, com a intencionalidade, ele vem dentro dele a mensagem que a gente vai ver a partir de agora, na linguagem que está estabelecida no Scratch, para ele funcionar. Agora, aqui, a gente vai ver que você tem que escrever, tem uma sintaxe, como a gente fez no HTML, no CSS, no P5JS, sendo que tem uma classificação, uma organização específica. Tá? E aqui, então, eu fiz o seguinte para vocês, queridos. Eu não vou descer a detalhes aqui agora, mas isso aqui é assim. Quando você precisar, você pode abrir o nosso roteiro de hoje,
que eu acrescentei 3 slides com um glossário sobre todos os termos utilizados no Python. Os principais, pelo menos, para você tirar dúvidas, ou até relacionar aqueles elementos que você está ou vai utilizar, ou vai ver a gente utilizando aqui na prática. Então, os slides 8, 9 e 10 são especificamente para você, para que você possa ter, então, esse glossário de tudo aquilo que rola no Python, de termos, dos seus significados, a categoria de cada termo que você está utilizando. De novo, pessoal, não vou descer a detalhes aqui agora, porque a gente tem toda uma temática para desenvolver na nossa reunião, mas eu achei legal fazer isso para você, até por conta, sabe do quê? Implementação. Que tal você elaborar um projeto e você possa ensinar para os seus alunos os principais termos, elementos, categorias e seus significados como forma de implementação? Porque vejam, pessoal, obrigado, Roberto, qual é o objetivo da nossa jornada? Não é a introdução à linguagem Python. Se eu quero fazer uma introdução a essa linguagem, eu preciso saber a base dessa linguagem. Eu preciso saber a origem, os termos mais utilizados. Então, algumas observações que eu deixei para vocês ali no final do meu glossário. Tipagem dinâmica, você não precisa declarar o tipo de variável. O Python infere o tipo com base no valor atribuído. A gente vai ver isso daqui a pouco. Alto nível, a linguagem é mais próxima da linguagem humana, por isso que ela é tida como alto nível. Não é porque ela é mais difícil, não, tá? É porque ela é mais próxima da linguagem humana, permitindo que você concentre na lógica do programa e não nos detalhes de baixo nível, como gerenciamento, de memória e outros. E orienta objetos. O Python trata praticamente tudo como um objeto, o que suporta, gente, o paradigma de programação orientada a objetos, né? Fica mais fácil, mais específico, mais direto a tua programação. Então, tá aí, pessoal. Por favor, acessem o roteiro, peguem o glossário e podem utilizar. Não vou cobrar direitos autorais, a professora Ingrid está aí de testemunha. Não, brincadeira, gente. É só para que vocês possam ter, assim, um recurso a mais para o desenvolvimento desse conhecimento tão bacana que é o Python com os alunos de vocês. Lembrando, de novo, estamos introduzindo uma linguagem nova, né, que é o Python. Beleza? Indo em frente, então, fundamentando a prática, queridos. Criar variáveis com Python é muito simples. Basta dar um nome a ela e seguir esse nome de igual. Então, você dá um nome para a sua variável, pronto, você criou. Tá? Vamos lá. Frutas. Frutas da estação. Né? Você deu um nome. E esse frutas da estação, você tem que seguir com um sinalzinho de igual. Para exibir o nome no console, usamos a função print. Então, toda vez que você vai criar uma variável, embaixo, na linha de baixo, você vai criar um print dessa variável. Por que o print? Print, o que é print em inglês? To print. O que é to print em inglês? Alguém sabe? Assim, lembra? É imprimir, né? Print, imprimir. Você está imprimindo alguma coisa, você está colocando, ela está taxativa, está colada ali e não vai sair mais. Então, por isso que você precisa fazer a variável, que é o nome da coisa que você está programando, e embaixo você precisa colocar o print dessa coisa, que é para o programa entender o que você quer. Tá? Depois, para executar uma célula, aí a gente clica aonde? No play, né? Não sabe brincar? Não desce para o play, não, brincadeira. Não, você tem que ligar toda vez. Lembra no Scratch que para a gente começar, para a gente fazer a programação andar,
a gente tinha que fazer o quê? Teclar onde? Quem se lembra do Scratch aí? Onde é que a gente teclava para a programação funcionar? Quem Na lembra? bandeira verde. Na bandeira verde, né, professora Rúbia? Isso mesmo. Então, o play aqui é como se fosse a bandeira verde do Scratch. É ele que faz o programa rodar. Atenção, toda vez que você aperta no play, ele pode rodar, como ele pode não rodar e aparecer uma observação gigantesca para você, dizendo assim, meu irmão, tu vacilou aqui, tu vai ter que refazer isso aqui, ou tu vai ter que complementar. Não é assim desse jeito. Ela não é uma linguagem de tão alto nível assim, mas ela mostra para você, olha, está errado, não está funcionando por causa disso, isso, assim, assim. E aí você vai precisar fazer uma correção na sua programação. Sempre ao apertar o play, né? E aí eu coloquei uma observação ali para você, querido. Em Python, gente, uma variável é um nome que serve para armazenar um valor, funcionando como uma caixinha, entre aspas, de memória do computador, onde você pode guardar números, textos ou outros tipos de dados. É um dado, né? Você vai classificar esse dado que você está querendo, né? Texto e tal. Para criar uma variável, você usa o operador de atribuição, ou seja, o igual, colocando o nome da variável à esquerda, ou seja, à frente do sinal de igual, e o valor a ser armazenado à direita. Tá bom? Então, para receber um dado que guardaremos na nossa variável, nós usaremos a função input. Você já deve ter ouvido isso aí algumas vezes, né? Essa coisa de input não é novidade para a gente, né? Então, toda vez que a gente escutar input, em inglês é dentro, né? Put, colocar. Então, input, você vai colocar alguma coisa dentro de onde? Da programação, né? Então, toda vez que você escutar esse termo, é porque você está guardando alguma coisa na programação. Você precisa, para receber esse dado, a gente precisa colocar a variável da função input. E detalhe, pessoal, toda vez que você começar a escrever uma dessas funções, o próprio Colab, né, na linguagem Python, ela já vai aparecer a palavra azulzinha para você, tá? Então, quando aparecer a palavra em azulzinho, é sinal que ali você só clicar, ela já fica fixa na sua programação. O próprio Colab, ele dá a complementação daquilo que você está escrevendo. É muito legal, tá? Então, você coloca o input, né, o print, o nome, e aí depois você vai colocar aqui, ó, nome, input, qual é o seu nome? E aí você coloca o print, que é o nome que você quer que apareça na programação, né? Aí ele vai, quando você apertar o play, vai aparecer aqui assim, ó, qual é o seu nome? Vai aparecer um quadrinho para você escrever, para você digitar o seu nome ali. É o início do quê? Do nosso chatbot, lembra? O chatbot é aquele que dá as opções, quando você está numa ligação, ele dá as opções para você. Aí ele fala assim, tem muito chatbot que ele fala assim, digite o seu CPF, se pessoa física, ou CNPJ, se empresa, né? Aí você vai lá, digita o teu CPF e aí aparecem as outras opções. É o caminho que ele vai de acordo com a sua solicitação. Então, aqui o primeiro caminho é o nome. Depois de dar um nome, quando você coloca o seu nome, você dá um Enter depois de digitá-lo. Começou o programa a funcionar. Professor, está difícil você falando para mim. Eu não vou enxergar isso direito. Eu não vou conseguir ver isso assim, professor. Eu sou mais de visual. Eu gosto muito de ver isso acontecendo na minha frente. Nada tema, com o Fredão não há problema. Olha só o que eu vou fazer para você. Ó. Vou mostrar para você aqui. Deixa eu ver se é esse. Peraí. Centro de projeto. Tá. Então, vamos lá. Aqui, ó. Esse é um projeto, né, que eu fiz para apoio para a nossa reunião 5. Tá? Saudação. Olá, mundo. Print de saudação, né, porque eu estou fazendo a saudação.
Depois eu coloco o nome, input, digite o seu nome. Eu chamo a atenção dos colegas para as aspas e para os parênteses que estão ali no programa. Não se esquece daquilo que eu falei antes, não pode esquecer aspas, não pode esquecer parênteses, tá? Outra coisa que é muito legal aqui no Python, que é igualzinho ao P5JS, quando você vai colocar alguma coisa entre parênteses, você clica aqui no seu teclado do computador, naquele parênteses para abrir. Quando você clica no parênteses para abrir, ele já dá o parênteses para fechar. Então, é só você escrever. Facilita muito a escrita no Python, tá? Aí, depois, print. Aí, esse F eu já vou explicar o que é, tá? Olá, nome entre chaves. O que você quer saber hoje? Aí, ele vai dizer resposta, input da resposta. Sobre o que é a sua dúvida? Python ou matemática? Esse chatbot aqui é sobre o quê? Quais são os temas desse chatbot? Fernanda, quais são os temas desse chatbot? Olha a pergunta que tem ali, ó. Sobre o que é a sua dúvida? Python ou matemática? Qual é o tema desse chatbot aí, pessoal? Quais são os temas? Cri, 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 cri. Ó, o Fredão animadão. Não, veja só, olha a pergunta, vamos voltar na pergunta. Olha o input, né? Sobre o que é a sua dúvida? Python ou matemática? Aí eu posso dizer que o chatbot que eu estou programando é sobre que temas? Quais são os temas? Python ou matemática. Exato! Aê! Muito bem. Então, o tema do chatbot é Python ou matemática. Gente, vocês podem fazer com temáticas que vocês quiserem. Ah, é Atlético Paranaense e Coritiba. Ou temática triste, mas tudo bem, pode ser. Atlético e Curitiba, né? Qual é o time que você torce? Ah, eu torço para o Atlético. Ah, eu torço para o Curitiba. Olha só, resposta. Sempre com 2 iguais. Por que os 2 iguais? Porque a resposta ela tem que ser como se ela tivesse que ser confirmada, gente. Por isso que você coloca 2 iguais, tá? E aí você depois coloca o nome. Ah, a minha pergunta é sobre Python. Aí ele vai dizer no print, ótimo, vamos falar sobre Python. Ou, se a resposta for matemática, aí ele vai dizer, oba, vamos resolver umas questões matemáticas. Ou se não for sobre nada, se eu colocar lá colocar história. Aí ele vai responder para mim o quê? Desculpe, não entendi a pergunta. Lembra da reunião passada, quando a gente falou sobre os chatbots? Que o chatbot correto, ele não pode deixar a pessoa no vácuo, ele tem que ter uma resposta, mesmo que não seja as respostas que ele tem programado para dar. Então, se não foi Python e se não foi matemática, que a pessoa perguntou ali naquele trabalho, você vai ter uma resposta também programada para esse tipo de coisa. Você vai dizer assim, desculpe, não entendi a pergunta. Certo? Só que eu quero ver se vocês notaram um detalhe aqui que tem antes das 3 respostas. Na primeira resposta, esse projeto é baseado no roteiro da reunião 5, tá, tudo bem. Não sei o que está vendo. Planning esse projeto, tá, tudo bem. Depois eu dou um jeito. Beleza. Vejam aqui, antes das 3 respostas, eu tenho 3 palavrinhas ali em lilás. If, elif e else. If, em inglês, é se, ou seja, se a resposta for Python, se, né? If. Então, por que está em inglês agora nessa hora? Porque esse if, gente, é um dos recursos do Python. Depois olhem lá no meu glossário, que eu deixei nos slides 8, 9 e 10, que vai estar bem especificado para você lá. O elif também vai estar nesse roteiro de hoje. O elif quer dizer else if. Então, é uma aglutinação de 2 palavrinhas. Elif é a segunda pergunta.
E se for sobre matemática? Aí responde. E else, quer dizer, e também, se não for nenhum nem outro, else, né? Aí a resposta é, desculpe, não entendi a pergunta. Tá? Então, tá lá, ó, olá mundo, digite seu nome, aí digitou Guilherme, olha Guilherme, o que você quer hoje? Saber sobre o que é a sua vida, Python, matemática, que é sua dúvida, né? Aí ele botou Python, ótimo, vamos falar sobre Python. Beleza? Então, deixa eu fechar aqui só um pouquinho. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pois não? Toda essa programação eu faria e colocaria para rodar, para fazer ele no quê? Para rodar? Essa mesma programação eu posso fazer no P5JS. As funções são quase as mesmas, né? Exato. Tá, São mas bem parecidas. Fazer ele acontecer de verdade lá no chatbot, isso? Uhum. Como que eu faria? Então, como é uma introdução ainda à linguagem, Rúbia, essa passagem disso para um programa complexo de ligação telefônica, onde a pessoa primeiro atende para que depois o chatbot entre em ação, esse a gente ainda não aprendeu, né? O que a gente aprendeu é a base, a raiz da criação desse programa, que é justamente isso que eu estou te mostrando. Eu te pergunto porque os meus alunos me perguntaram por que nós aprendemos se nós não sabemos como que nós vamos usar isso, no que nós vamos usar, sendo que o Scratch é a mesma coisa e vem em português, é mais fácil do que nós ficar escrevendo toda essa chave, não sei o que. Eu falei, o pior que é, e eu não sei te responder. Então, é uma coisa interessante, é uma questão interessante. Só que quando a gente estuda, no caso nosso aqui, o pensamento computacional, a gente tem que focar numa coisa só. O que o pensamento computacional faz? Ele é um componente curricular que é transcomponentes, né? Ele atua em todos os outros componentes. Em que sentido? Utilizando as linguagens da informática, a metodologia informática de conhecimento, de produção de conhecimento, ajudar a resolver problemas em diversos outros componentes curriculares, inclusive fora da escola também na vida, né? Então, o objetivo principal do pensamento computacional é esse. Agora, sobre as linguagens, são justamente elas que, através delas, que nós vamos desenvolver esse raciocínio. Fica um pouco complicado a gente falar assim para as crianças, porque, é claro, estão acostumados a uma linguagem muito mais direta, né? Então, mas para eles perceberem isso de uma melhor forma, é legal utilizar na prática exemplos práticos disso no nosso dia a dia. Por exemplo, você pegar um vídeo onde tem a programação ou a gravação de uma pessoa respondendo um chatbot ao vivo, respondendo uma ligação telefônica, entendendo ali, poxa, isso aí que acontece quando a minha mãe liga para a companhia de luz, ou liga para a rede de telecomunicações que atende aqui a nossa casa, né? Que provê internet, enfim. E aí ele vai entender, vai começar a entender isso na vida prática, e depois, instintivamente, com produção do conhecimento, né, eles aprendendo mais sobre as diferentes linguagens, ele vai entender que isso vai facilitar muito mais o aprendizado deles nos outros componentes curriculares, né? É uma questão de tempo, eu sei, Rúbia, o que você está falando é bem próprio, porque a gente trabalha com criança, né? Eles dizem, por que se agora tem uma maneira mais fácil, por que nós aprender essa parte que é tão difícil, eu acho? Olha, para vocês entenderem lá que tem, quando você liga para algum lugar, tecle 1 para passar raiva, tecle 2 para ficar com ódio, tecle 3 para esperar um pouco mais. Daí todo mundo ganhando risada ainda. Ou tecle 0 para voltar. Olha a Cláudia aqui, ó. A Cláudia está falando o seguinte: sem saber essa linguagem, eu fiz um chatbot para o meu Discord. Então, é isso, gente. Porque, vejam, uma coisa que é interessante, vamos na raiz do conhecimento, da produção do conhecimento. Você pode dizer que 2 mais 2 são 4, ou você pode dizer que 2 mais 2 dá 3,5.
Você tem essa liberdade de falar isso. Mas o que está certo? É o 4. Então, a gente tem que entender, basicamente, de onde vem todo esse conhecimento. A linguagem informática, a linguagem de computadores, ela tem que seguir uma lógica para ela ser efetiva. E a lógica para efetivar a linguagem informática é justamente fazendo com que essa sintaxe, esse tipo de escrita, prevaleça dentro dos programas apropriados. A gente sabe que Java, JavaScript, né, HTML, CSS, são próprias de programas que funcionam aqui dentro dessa máquina que a gente está se vendo agora, né? Você tem isso aí o tempo todo. Esse tipo de linguagem já é mais apropriado para uma coisa diferente. E o chatbot, gente, ele é um programa, assim, uma forma, uma ferramenta muito interessante para aprendizagem. Deixa eu passar para vocês já um que eu tenho aqui, muito legal. Esse aqui eu já compartilhei, tá? Já está compartilhado. Pega esse link que eu vou te mandar aí agora. Tem algum colega de matemática aqui na nossa reunião, né? Deixa eu mandar aí para vocês, espera aí. Abre esse Colab aí, que eu estou colocando aí. Abre aí na tua máquina agora. Eu deixei ele compartilhável, tá? E vocês também como editores. Se conseguiu abrir, dá um joinha para mim, por favor. Valeu, Claudilene, Eliane, obrigado. Legal, obrigado, Cláudia. Vamos dar uma olhadinha nele aqui, ó. Vejam que essa é classificação e cálculo de valor absoluto, tá? Você, em primeiro lugar, veja que essas hashtags aqui em verde, o que são essas hashtags em verde? Elas são apenas a explicação de cada linha programada aí, tá? Isso facilita bastante o visual do aluno quando ele vai enxergar a nossa programação, quando ele vai ver aquilo que você programou, perdão. Cada linha de programação tem uma explicação. Hashtag, programa de matemática, classificação e cálculo com valor absoluto. A hashtag, primeiro, solicita a entrada. Try, que é um acesso, que é uma tag, perdão, do Python, né? E aí o número, float, input, digite um número que pode ser negativo, positivo ou zero. Except value error, né? Print, entrada inválida, por favor, digite apenas números, tá? Então, está fixado ali que só pode número, tá bom? Quando você liga lá para o plano de saúde, diz que 1 para consulta, diz que 2 para os exames, diz que 3 para sei lá, levantamento de parcelas, ó, pagas e não pagas, e assim por diante. Cada um tem um número, você só pode digitar um número, você não pode escrever nem falar, né? Então, é isso que eu estou fixando ali na minha programação de matemática. Depois, usa a estrutura condicional para classificar e agir. Print. Aí eu coloco lá, entre aspas, um tracinho, para dizer que é o número, mais 30. Então, programa simples de matemática com if, elif e else. Tá? E assim vai. Toda a programação aqui. Agora, se eu apertar ali o play, olha só o que acontece. Ó. Ele vai pensar um pouquinho, porque o play, gente, quando você aperta play, muitas vezes ele não atende na hora, porque depende da sua ligação com a internet. Mas olha o que apareceu aqui para mim. Digite um número. Pode ser negativo, positivo ou zero. Eu vou colocar aqui um número positivo, vou colocar 45 e vou dar um Enter. Aí, ué, o que houve? Digite um número, pode ser negativo, 45. Digite um número. Vou botar aqui, 40. O número 40 é positivo, tá? Então, isso aqui é o que ele me fala, né? Deixa eu ver aqui de novo. Digite um número, pode ser, eu vou botar aqui, menos 10. De novo. Menos 10. Não sei por que ele está fazendo isso agora.
Antes ele ia direto numa só. No menos 10 é negativo. E assim por diante. Ele é positivo, ele é negativo ou ele é neutro, tá? Isso é um programinha simples de matemática que eu fiz assim em 40 minutos, gente. 40 minutos. É claro, eu tive que utilizar muito a inteligência artificial para ir me corrigindo, tá? As palavras ou os termos que eu utilizei que não foram legais, não foram certos, eles foram me corrigindo, me ajudando a corrigir, e eu não sei por que eu estou tendo que digitar 2 vezes o número agora, quando eu digitava uma só, não vou saber responder para vocês agora, mas eu digitava uma só, ele já me dava a resposta que eu queria. Bom, se é positivo, se é negativo, se é neutro. Esse programinha já fica aí para vocês. Fredão, posso utilizar na minha implementação? Com certeza, meu amigo. Isso é para você, querido, para você até ter essa facilidade aí de trabalho com seus alunos. Até para comprovar que a coisa, por mais simples que seja, ela acarreta, de fato, uma sequência grande de códigos para você digitar. Eu coloquei aqui também, antes para vocês, deixa eu ver se eu coloquei. Coloquei aqui no chat, veja se vocês encontram, eu coloquei o Colab do Research Google Drive, que esse Colab aqui, pessoal, nós vamos utilizar no nosso em ação daqui a pouco, tá? Vou colocar o link aí, deixa eu só ver se eu compartilhei ele para vocês, para eu colocar o link aí no chat também. Tá, beleza. Então, vou pegar o link, ótimo, concluído. Vou colocar aí no chat, eu não sei se vocês pegaram no início, eu coloquei no chat e fixei, mas não sei se ficou para todos. Estou colocando aí. Esse que eu estou colocando agora é esse aqui, tá? Olha lá. Olá, mundo. Você vai ver que todos esses termos você tem no roteiro de hoje, tá? Print de saudação. Vejam, pessoal, que eu coloquei saudação ali sem o tio e sem o cedilha, tá? Porque na hora que você vai colocar o input, né, e o print, é muito legal você colocar sem as marcações ortográficas, ou acentuação, né? Porque muitas vezes isso confunde o programa, as marcações ortográficas, e ele não funciona direito, ou não deixa funcionar. Então, eu escrevi saudacal ali, né? Então, tá lá, olá, mundo. E aí o print é o quê? Saudação. Depois vem o nome, o input, digite seu nome e tal. Depois, você vê o print, o Fzinho, que eu já vou explicar o que é esse F aí, né? Olá, nome, o que você quer saber hoje. Resposta, input. Sobre que é a sua dúvida? Python matemática, lembra que estava falando? Python, ótimo, tá, vamos falar. Isso é que nós vamos atuar, já tinha mostrado para vocês, né? Agora que eu vi. Esse que nós vamos atuar na reunião de hoje. Vou ler aqui, ó. Vejam só o que acontece. Sempre demora um pouquinho, não fique preocupado. Ih, deu galho, deu problema. Sempre demora um pouquinho por conta justamente dos operadores do Google, tá? Digite seu nome. Vou digitar o meu nome aqui, ó. Vou dar um Enter. Olá, Frederico. O que você quer saber hoje? Sobre qual a sua dúvida? Python, matemática. Vou botar aqui história. E dou um Enter. História. Aí o que ele disse? Desculpe, não entendi a pergunta. Então, sempre tem uma resposta, gente, tá? Sempre você vai programar uma resposta. Não pode deixar a pessoa que está entrando no teu chatbot sem uma resposta específica, tá? Agora eu vou apertar o play de novo. Vamos lá. Fred. Olá, Fred, o que você quer saber hoje? Aí eu vou botar lá, pai. O que ele me respondeu? Ótimo, vamos falar sobre Python. Aí, eu lembro da reunião passada, quando nós falamos da Elisa. Lembra da Elisa? Gente, a Elisa foi o primeiro chatbot criado em 1965. As pessoas passavam horas conversando com a Elisa, achando que estava, de fato, conversando com uma psicanalista, com uma analista digital, uma analista de informática, porque a Elisa era programada para reconhecer
os termos que as pessoas utilizavam quando digitavam, e ela tinha as respostas programadas ali durante muito tempo. Ela ficava conversando, mas é claro que era uma analista virtual, era um chatbot, né? E aqui, é claro, depois disso, eu posso continuar com várias respostas, dependendo das perguntas que a pessoa for passando para mim, tá? Mas é um princípio de chatbot, e que vocês estão vendo agora. Passei para vocês aí, ele está editável, por favor, abram, né? Ah, tá bom, Daniel, tranquilo. Então, a base da programação é o inglês, e o inglês não tem acentuação. Perfeito também. Muito bem observado, Cláudio. A base da programação é em inglês, e o inglês não tem acentuação. De fato, de fato. Perfeito. Vamos voltar, então, para o nosso roteiro, gente. Já fiz bastante colorido, já joguei bastante confete aí na nossa reunião de hoje. Então, voltando aqui para o nosso roteiro, fundamentando a prática. Como podemos fazer o bot dizer, olá, nome da pessoa, qual é a sua dúvida? Primeiro aí, a gente tem duas maneiras, pessoal. Primeiro pelo nome, input, digite seu nome, aí você coloca no print, você abre o sinal de positivo, outra aspas e ponto. E depois escreve, qual é a sua dúvida hoje? Interrogação, aí as aspas se fecham e o parênteses também. E eu já vou dizer de cara por que eu não gosto muito desse primeiro tipo de escrita. Porque você tem muito ponto, muita aspa, muito sinal de mais, chave. Tem uma chance muito grande da gente errar nessa sintaxe, nessa escrita aí. Ponto de atenção, então, nela. São criadas duas strings que são concatenadas e com uma variável. A primeira string conta com um espaço e a segunda string começa com o ponto final da frase anterior. Então, gente, é muito complexo. Aí, você tem o segundo jeito de escrever. Você tem lá o nome, input, digite seu nome, né, 2 pontos, aspas e parênteses, e embaixo está lá, ó. Agora eu vou mostrar o que é o F, vou falar para vocês o que é aquele F, olha lá, ó. Print, parênteses, F, aspas. Olá, aí o nome vai entre chaves, olha lá, tá vendo? Vírgula, chaves, o nome da pessoa, ponto. Qual é a sua dúvida hoje? Interrogação, aspas e fecha parênteses. Ponto de atenção. Iniciamos com F seguido da string, completa sem quebras. Para concatenar a variável, colocamos ela entre chaves. Então, o F é uma ligação de uma string com a outra. Ele faz essa ligação. Tá? O que é string em inglês? Alguém sabe me dizer o que é string? String, ao pé da letra? O que é uma string? Eu não lembro agora em inglês. String. É corda, não? Como é que é? String. S-T-R-I-N-G. String. É corda, é linha, alguma coisa assim, né? Não lembro, não estou bem lembrado. Bom, de qualquer maneira, ela quer dizer que faz uma ligação entre um comando e outro. Então, esse F, ele evita aquela coisa de duas frases muito longas, ele dá essa aglutinação das strings. Entende? Poxa, Fred, está ficando meio complicado esse negócio, está ficando meio enfarofado essa coisa. Por isso que é legal a prática. Quando a gente vê acontecendo na nossa frente, a coisa sendo programada de uma maneira correta, olha só, a Daniele está colocando aqui para nós. Obrigado, Daniele. Está escrito aqui, corda, segundo o Google Tradutor. Ao pé da letra, é uma corda, então, ou é uma linha mais grossa, ou uma corda de sisal, que liga uma string, que liga uma string com a outra, tá? Então, nesse sentido, é que a gente faz uma programação mais simples. Então, eu gosto mais desse tipo 2, apesar de ser comprido também, ele tem menos chance da gente errar, tá? É claro que nos dois jeitos a gente vai ter que ter atenção. E eu coloquei essa observação para vocês, ó. Uma string em Python, gente, é um tipo de dado
que representa uma sequência de caracteres, ou seja, um texto. Ela é usada para armazenar informações como nomes, mensagens ou qualquer outro conjunto de caracteres alfanuméricos. Em Python, as strings são definidas usando aspas simples, como vocês estão vendo ali, aspas duplas ou aspas triplas, tá? Ou aspas triplas simples ou aspas triplas duplas. E são objetos imutáveis, o que significa que seu conteúdo não pode ser alterado após a criação. Beleza? Então, deixei essa observação ali para vocês entenderem de fato ali certinho o que é uma string no Python, tá? Vamos em frente. Fundamentando a prática, queridos. Nome, aí você coloca o input, digite o seu nome. Quando você coloca ali /n, aquele /n ao contrário, aquilo ali é para você fazer uma quebra de linha. Imagine Dom Pedro II participando aqui da nossa programação. Pedro, Manuel, José, Fernando, João, Aquino, sei lá mais o quê. Ele tinha, não sei quantos nomes Dom Pedro tinha, né? Então, ele tinha que ter umas 50 quebras de linha para o homem botar todos os nomes dele. Então, por isso que serve aquele N ali, para ter uma quebra de linha. O /n, gente, é usado para criar uma quebra de linha. Nesse caso, utilizamos 2 vezes para pular 2 linhas. Organizar o texto, tá? A pessoa quer colocar o nome completo dela. Você está fazendo um chatbot em que a pessoa precisa escrever seu nome completo, tá? Quer ver onde que a gente usa isso? No relatório, no formulário que a gente faz no final das nossas reuniões. Sempre pede para você, ou praticamente a maior parte das vezes, né, no nosso lado, no nosso repasse, ele pede sempre, quando a gente vai fazer a nossa presença, né, pede sempre para a gente escrever o nome completo. Tá? Então, sem abreviações. Então, se precisar pular linha, tem esse /n na programação do formulário, sabe? Então, tá lá, ó. Você coloca lá /n para você ter uma quebra de linha. Print, aí o F da string, né? Olá, aí o nome da pessoa entre chaves. Sobre o que é a sua dúvida hoje? Você notou também que isso aqui, essa escrita ali, é na hora de programar. Quando a gente aperta o play do programa, aparece tudo numa letra branca. E todas essas programações ali não aparecem mais. Por quê? Porque é o programa rodando, é o programa acontecendo, tá? Todas aquelas sinalizações é quando a gente está fazendo o programa, quando a gente está escrevendo o programa. Beleza? E ali embaixo está lá, ó, digite seu nome, espaço criado com a quebra de linha, né? Desafio. Criando as saudações do chatbot. Agora eu quero ver. Agora, individualmente, vocês vão realizar as seguintes ações. Calma. Fazer o bot perguntar o nome da pessoa. Fazer o bot dizer prazer em te conhecer, nome da pessoa. Mas você não vai fazer isso agora juntos, nós vamos fazer isso juntos, tá? Em salas temáticas, em grupos, né? Que é o nosso grande mote, nosso grande incentivo, pessoal, para mim, pelo menos, é a aprendizagem em pares, que é muito mais interessante a gente trabalhar juntos, né? Conversar e desenvolver o conhecimento juntos, tá? Então, fundamentando a nossa prática, as condicionais. Lembra que eu mostrei para vocês ali, naquele que eu passei, o apoio à reunião 5? Olha lá, o if, o elif e o else. Está nesse slide aí agora, todos eles, ó. Olha lá, nome, dá o input, digite seu nome. O print, o f-string, né? Olá e tal. Sobre o que é sua dúvida hoje? Atenção, resposta, input. Escolha um assunto, Python, matemática ou história. Ainda coloquei 3, uma variação de 3 aí, tá? Então, if, se a resposta for Python, 2 iguais para fixar, só pode ser o Python. 2 iguais e entre aspas ainda. 2 pontos, né? Print, aí a resposta. Ótimo, vamos falar sobre Python. Se o cara escreveu Python, a resposta vai ser ótimo, vamos falar sobre Python.
Depois, else, if, né? O elif. Se a resposta for matemática, print. Perfeito. Vamos resolver algumas questões de matemática. Ou elif. 2, se a resposta for história. Print. Que legal. Vamos conversar sobre história. Ou else, se não for nenhuma das três, não sei falar sobre esse assunto. É claro, não foi programado. E esse lower, professor? Por que esse lower? Lower quer dizer que é um método para deixar as letras minúsculas. Tá? Por isso que você pode definir o seu programa todo em lower, em letras minúsculas. Tá bom? Desafio aí, só porque está frio hoje, né? Agora, em grupo, vocês vão realizar as seguintes ações. Primeiro, vocês vão pensar 2 opções de tema sobre os quais o bot vai falar. Tá? Vocês que vão elaborar, beleza? Dentro da ideia de vocês. Pode ser sobre os componentes curriculares ou pode ser sobre coisas gerais, tá? Depois vocês vão criar uma estrutura condicional para que o bot exiba uma resposta específica para cada uma das opções e também uma outra resposta, caso o estudante não escolha nenhum dos temas listados. E, por fim, ao invés de usar palavras, use números para identificar cada uma das opções. Tá? Escolha um relator para mostrar o código no momento de compartilhamento. Então, galera, chegou a hora, né? Aquela hora bacana da nossa reunião. Vamos nos dividir em salas temáticas. Deixa eu fazer aqui a divisão aqui de vocês em salas temáticas para a gente começar a trabalhar, então. Só um pouquinho, tá? Estou fazendo aqui. Vai ter um grupo que vai ficar aqui na sala principal, comigo, porque eu vou chamar o responsável depois. São os mais bagunceiros, vou deixar aqui comigo para eu tomar conta. E, só um pouquinho. Está quase no fim aqui, gente. Beleza. Agora eu vou colocar um timer para nós aqui. Fred, posso utilizar aquele que você mostrou para a gente como base? Com certeza, tá bom? Então, vou mandar vocês para a sala agora. Bom trabalho, galera. E eu vou passando e a gente vai conversando. Até já. Daqui a pouco todos serão abduzidos. Deixa eu parar de apresentar aqui. Ainda tem gente saindo ainda. Beleza. Aqui agora ficou. Adilton, Fernanda, eu, Guilherme e a Ingrid. Então, um de nós, tá? Eu vou rodar. Então, eu peço a gentileza para que o Gustavo, Adilton, Guilherme ou Fernanda abram um Colab novo, um notebook novo no Colab, para fazer essa programação que está sendo solicitada lá no nosso roteiro, né? Vamos relembrar aqui, ó. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que pensar em 2 opções de temas sobre os quais o bot de vocês vai falar. Vocês vão criar uma estrutura condicional para que o bot exiba uma resposta específica para cada uma das opções e também uma outra resposta caso o estudante não escolha nenhum dos temas listados. Ao invés de usar palavras, use números para identificar cada uma das opções. Tá bom? É isso, pessoal. Daqui a pouco a gente se encontra. Vou rodar aqui um pouquinho as salas. Ingrid, se quiser também dar uma rodadinha. Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bom? Tudo bom, Guilherme? Fernanda, Fernanda, então. Boa noite. Fernanda e Ingrid, eu acho que são mais craques para montar aí. Eu acho que
Eu primeira vez que tô abrindo o meu aqui. O que vocês acham? Usar um número em qual versão, qual tema? Acho que o tema acho que o tema é bem tranquilo. Acho que a gente pegar o modelo pronto que o professor passou ali pra gente, a gente deslancha rapidinho. Só fazer as alterações também ali e fica tranquilo. Eu já montei uns scripts parecidos com esse. Se você quiser, eu posso abrir aqui. Ou se a Fernanda preferir, ela pode abrir, vocês que sabem. Não pode abrir o teu, eu não montei nada. Entrei agora. Manda Beleza. brasa, Guilherme. Então, deixa eu Cabeça apresentar aqui, jovem então, pensa pra melhor. facilitar. Deixa eu abrir aqui, então. Calma aí. Aqui. Tá aparecendo, né? Tá. Tá bom. Vamos escolher um tema, então? É isso, né, que o professor passou. E aí, fechou, né? O que vocês acham que a gente podia falar? Música? O que você acha? A música pode ser legal. Então tá bom. Vamos ver. Digite seu nome. Tá. Essa primeira parte aqui, eu vou mudar só para não ficar igual que o professor fez. Acho que é assim que faz. Vai fazendo do professor mesmo? Eu fiz uma cópia, na verdade, né? Ah, tá. Que daí ele fica direto no meu drive, né? Eu acho que é assim que faz. Tem que ver lá no negócio de volta, qualquer coisa. Bom. Então, nome, input, digite seu nome, print. Tá. Então, qual seu gênero de música? Acho que é assim, pode ser a primeira pergunta? Qual é o seu gênero de música favorito? Pode ser. Você tem cara de gostar do Engenheiro do Havaí. Olha, eu até gosto. Não é a preferência da casa, mas eu gosto também. Bom, vamos ver. Escolhe um então aí que você gosta aí e coloca. Tá, então calma aí. Qual sua banda brasileira favorita? Aí, deixa eu colocar, sei lá, Legião, Também é bom. Titãs ou Ira, pode ser o Ira. Acho que é assim. Deixa eu dar uma arrumada aqui. E daí não tem que pôr as de número? Tipo, digite 1 para Legião, 2 para Titãs ou 3 para Ira? Não era isso? Então, essa parte do número que eu não entendi bem o que o professor quer que faça. Se ele quer Eu que achei faça. que era isso igual quando ligam para, igual quando a gente fala, né, no Ah, igual ele falou lá, digite 0 para voltar a ligação, digite 1 para ir para tal coisa. Tem que uhum, trocar o Então, acho que eles comando vão por ser número. números, né? Tipo, beleza. se for o Legião, digite 1. Se for Titãs, digite 2. Se for Ira, digite 3. Legião. Tá bom. Ô, Ingrid, tá muito quieta, Ingrid. Tá. Estou aqui Casa. aprendendo com vocês. Não gosto. Vamos ver. As bandas. Digite 0, então. 0. Beleza. 1, 2. 3. Calma aí. Então acho que eu vou tirar esse cara daqui. Opa. Não é assim. Não. Se bem que eu vou ter que precisar dele depois. Tá certo. Eu espero que essa coisa aqui que eu tô fazendo funcione.
Beleza. Então vamos, sei lá, que legal. Eu pensei do computador responder dessa forma aqui, então. O que vocês acham aqui, ó? Eu marquei ele. Ele escolheu uma banda e a gente falar uma música favorita da banda. Aham. Do Ira, Eu Quero Tarde Vazia, então. Beleza. Peguei aqui. O Ira é o 3, né? E o do Titãs pode ser Epitáfio mesmo. Eu também pensei Epitáfio. Eu só tenho que ver como é que escreve. Aí, pronto. Epitáfio. Aham. Tá. 0. Bom, o que a gente pode responder caso não coloque nenhuma, então? Pode pensar que pena também. Deixa eu escrever aqui. Tem que fazer a parte da apresentação também, não? E era pra falar prazer em te conhecer. Ah, tá. Posso falar um pouquinho? Claro, prof. Então tá. Guilherme, Adilton e Fer. Por favor, não esqueçam de tirar o print agora do que vocês estão fazendo para colocar lá no portfólio de vocês, tá? Aproveitem. Quem que está com o Colab aberto aí? Quem que está apresentando? O Guilherme. Ah, é o Guilherme. Gui, se você puder fazer a gentileza de colocar aqui no chat para eles o link da barra do Google aí para eles, também que aí vocês colocam o print e colocam o link no mesmo slide, por favor, lá do portfólio. Façam isso agora para não esquecer, tá bom, pessoal? Beleza. Até já. Fred, e esse Diga, grupo Ingrid. aqui vai merecer 10, hein? Porque eles Eles são bons, Ingrid? estão arrasando. Esse pessoal aí é Então vão fera. merecer Fernanda, 10 no Eu portfólio. conheço a Ingrid, tá? Eu já trabalhei com a Ingrid aqui em Porto Ah, é? Alegre. Ah, então é por Verdade, isso. quando eu vi a filha, eu falei, ai, Eu vi você esses dias aqui já. Eu falei, ai, Ingrid. Então é por isso. Tá vendo, Adilton? É tudo manipulado, é tudo mancomunado essa gente. Tem contato. Não, o vovô tá perdido. Eu, como vovô, tô perdido aqui no meio. O Guilherme tem uma habilidade que eu fiquei. Tô nessa mas também. que legal, Fer. Bom te ver, Que viu? legal. Que legal, que legal. Até já, galera. Deixa eu passar ali pelas outras salas. Até já. Já volto aí. Mandei o link aí para vocês. Veja se ele está funcionando, que eu não sei se ele está com a opção de compartilhamento já. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não é isso que eu quero. Esqueci de um detalhe. Você tem que solitar. Não abre para nós. Ele não tá abrindo? Então calma aí.
Nossa, pior que eu não faço a menor ideia como que eu arrumo isso. Tem opção de compartilhar. O meu tá com a frescura. Tira esse restrito aí. Então, Eu vou acessar o chat e o meu cai fora da Meet. A segunda vez já qualquer hoje. pessoa com o link. Veja se agora ele funciona. Para mim não tá dando. Vai para ir pro chat e volta. Agora deu. Não, Deu? mas tá o do Frederico aqui, não é o seu, Guilherme. Abriu, deu certo. Deu? Uhum. Então... Eu não sei o que pode ser, prof. Que o teu não foi. O Edilton, tá aí? Tô. Só que Ei. eu vou pro... Tá me ouvindo? Tô, aham. Eu vou pro chat e caí aqui fora da Meet já 2 vezes, mas agora tá aqui. Só que eu entrei num aqui que tá escrito lá, Mundo, Matemática, não entrou no teu. Ah, mas veja se você clicou então no último link que eu mandei lá. Porque tem o que o. Não, apareceu o teu mandou. do Guilherme, daí eu caí fora da Meet. Daí eu voltei de novo, agora aparece o Frederico. Posta de novo, por favor. Tá, beleza. Deixa eu pegar o link. Qualquer coisa eu posso mandar direto pro teu e-mail também. Pode ser. É? Vamos ver agora se mandou. Tá. Ó, erro ao carregar o notebook. Tá acontecendo alguma coisa com o meu computador, só pode ser isso. Então eu vou mandar direto pro teu e-mail. Beleza, obrigado. Qual e-mail que eu posso encaminhar daí? adilton.machado@escola. Beleza. Aqui, beleza. Enviar. Colocou a música em todos eles ou não? Ela deu umas dicas aí, a Fernanda. Colocou todas ou só ficou em 2? Coloquei. Colocou. Não, coloquei. Você pegou 3 bandas? Peguei, aham. Daí ficou 1, 2 e 0 ou 1, 2, 3? 1, 2, 3 e 0. Ah, tá. Zero, pegou- se a pessoa pegou não 4, queria então. nenhuma. Zero, se a pessoa é. não quer nenhuma. Você tem que ver, porque tem alguma coisa que eu acho que tá faltando aqui. Não tá faltando os 2 pontinhos de igual ou alguma coisa ali? Então, deixa eu ver. Deixa eu pôr pra rodar pra ver se ele dá algum erro aqui. Pede ajuda da IA, que ele falou que é para usar a IA. Então... Dá pra copiar e colar. Aí ele tá aí, ó. Ô, Frederico, como que usa a IA aqui? Nós não tá conseguindo terminar aqui. O que aconteceu? Explica aí, Guilherme. Tem que testar ele agora, mas ele não tá rodando alguma coisa, eu acho. Explicar o erro, clica. Explicar o erro. É que ele tá dando esse... Tá dando um erro no nome. Eu não tô entendendo que ele tá dando um erro no nome. Joga fora esse nome. Vai ali, então. vai ali no lixinho. Ali na lixeira. Vai na lixeira. Uhum. Isso. Pronto. Agora aperta. Pronto. Ah, Tá tá, aí. beleza. Vamos ver se ele funciona, então, agora. Ô, o lixo resolve tudo, hein? Ufa! Ficou faltando uma pergunta. Meu Deus do céu. Uma resposta, né? É uma resposta, por isso que eu falei Qual é o das seu músicas. gênero de música favorito? Faltou uma, eu acho. Nossa, vida do céu. Faltou um Elif. Então, calma aí. É que nós estamos... Ou tira essa pergunta, porque nós estamos fazendo difícil. Não precisa Tá fazendo deixar. 4, pode ser A só gente 3. deixa 2 perguntas. Deixa só qual a banda brasileira... Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu fiz aquele da matemática, de fato, algumas perguntas não estavam dando certo. Eu pedi socorro para a inteligência artificial. O que eu estou fazendo errado? Mais ou menos isso que eu perguntei. Aí ele orientou.
Aí eu perguntei de novo, você pode corrigir para mim? Ele corrigiu. Entende? Mas eu tava Quando pensando- tiver nesse aperto, é claro, tudo bem, vamos fazer por menos hoje, eu concordo com vocês. Vamos fazer o mais simples e tudo. Mas quando você estiver tentando fazer alguma coisa um pouquinho mais complexa ali, colocar mais algumas informações, e você ficar preocupado se aquilo que você escreveu está com toda a sintaxe correta, você pode pedir a correção para a inteligência artificial, que ele corrige para você. E o professor Às vezes, Fernando, o que acontece? Às vezes a inteligência artificial, ela recorre a alguns outros tags que a gente ainda não utilizou aqui, que estão ali naquele meu glossário que eu mandei para vocês na reunião de hoje, tá? Isso acontece demais, Adil, toda hora. É muito, muito comum a inteligência artificial recorrer a vários tags que a gente ainda não utilizou. Mas tudo bem, é uma coisa que você vai acabar por conhecer e por utilizar na sequência. Então é importante também, não tem problema nenhum, tá? E o Isso professor já porque a viu inteligência essa... artificial não tem aluno, nós temos aluno, ela não tem. Mas Daí já ela- viu essa nova do iPhone agora, essa atualização para o Como é 26 do iOS? que deu, Fernanda? Tem uma, meu marido que achou, achei bem legal, que agora a gente consegue mandar para um boot a ligação que é de número desconhecido. Eita! Tipo, igual essas TIM que ficam ligando pra gente, aí nem chamam o meu celular. Um boot Que maravilha! Vou comprar E aí esse celular fala- ontem. Aí o boot fala, para você se identificar. Só que daí, como é um computador, ele não tem como se identificar, né? Ele não sabe falar um nome, para que daí aparece. Eu liguei de um número desconhecido, Que falei maravilha! que era eu, falei Fernanda, porque era tipo, liguei da casa da minha mãe Aham. e não tinha o número salvo, aí deu certo. Aí apareceu escrito lá, o número tal tá te ligando, é a Fernanda. Você se Então você identifica. pode atender, mas aí o telefone chama, toca o telefone. Mas essas outras, que é a TIM, enfim, banco, que fica aquele número, aí Claro, ele oi. pergunta quem é você, eles não sabem, não Ô, respondem. Adilton, a gente tá precisando de um negócio desse, cara. Eu também, legal porque, isso. ó, essa semana deu 32 ligações, só aparece escrito Paraná, não sei o quê, eu vou ver, não tem nada a ver comigo, tá pedindo Nada a informação ver. de outra pessoa. O telefone que você nunca viu, mas tá lá 41, 43. sei lá. 32 ligações, só essa semana. Olha isso. Semana O meu passada, tá né? aqui, teve 27 ligações, mas o meu telefone não tocou nenhuma vez. Caramba, gente. Porque daí Muito eu louco. atendeu e ninguém Muito se louco. identificou, não tocou. Ai, que é isso, caramba. É o iPhone esse? iPhone, é o Uma. 2.6 agora, né? 26, atualização nova. Vale, para o Brasil, hoje em dia, vale cada centavo, cara. Nossa, Aham. para ninguém ficar enchendo o saco. Nossa, gente, é o dia inteiro, você não entende. E é durante o dia. Agora de noite nem tanto, mas durante o dia, você está ali concentrado, fazendo algum trabalho, alguma coisa, pimba. Mas olha, é E incrível. não tava mais adiantando bloquear, né? Porque daí Uhum. eles vêm com outro número, tipo, que muda um número só, eles te ligam de novo, ligam, porque Isso. eles estão bloqueando tudo, mas eles sempre vêm com um número novo. Agora, esse eu achei bem legal, porque daí eles que atendem e já. Então, Bacana. eu tenho a TIM há 6 anos, daí a Claro e a Oi não larga do meu pé. É a Isso. contabilidade de qualquer jeito. Eu falei, Isso. mas, meu Deus, e fora a Vivo também, mas a Vivo é mais. Mas a Claro, a Oi. É Mas direto. direto, meu Deus, por que eu vou sair de uma que tá bom para mim, um plano de R$29,90, que eu tenho internet em tudo quanto é lugar, eu vou para uma outra que eu já me estrepei com a Oi uma vez, a Vivo eu não quero nem saber, mas ele sabe que você tem há muito tempo uma conta, daí ele fica direto em cima, querendo a oportunidade. Verdade, tem razão. Não é mole, não. Coisas da modernidade. Ó, a galera tá voltando aí. Deu Você certo, pode Guilherme? deixar aberto, Fê? Oi? Deu certo. Aham. Ó, o Gui, né? O Gui que está apresentando. Uhum. Ok, pessoal, estamos de volta. O senhor já colocou a chamada? Oi? Já colocou a chamada? Já. É que eu não vi ainda. Ah, o nosso formulário? Ah, não, Isso. daqui a pouco, bem. Daqui a pouco eu Então coloco. tá bom. Tá tranquilo. Então, vamos lá. Vamos apresentar, então, o Guilherme. Enquanto o Guilherme vai apresentando, aí eu vou colocar o formulário aqui no chat para vocês, tá? Guilherme, pode falar aí, querido, do grupo de vocês, Beleza. por favor. Então tá. Então, tá aqui. A gente pegou
basicamente o que já estava pronto lá, prof, e fez as mudanças do texto, né, do tema que a gente queria trabalhar. Perfeito. Então, a gente escolheu trabalhar com música, né? Eu mudei ali aquele print com a variável nome, só para ficar um pouco diferente do que o professor tinha feito, né? Então, eu usei o Fzinho, e usei ali para chamar a variável nome. O input também, da mesma forma que o prof falou, com as opções, né? Digite 1, digite 2 e digite 3, um para cada uma das bandas, né? E aqui eu mantive o ponto lower. Ele aqui até não precisa colocar, né? Porque a gente não espera que tenha uma resposta em palavras, né? A gente quer que tenha número. Mas dá para deixar ele ali, só para ficar bonitinho. Maravilha. Então, as respostas estão aqui. O primeiro if com 1, o elif para o 2 e um elif para o 3. E uma respostazinha ali, para como se o bot estivesse conversando, né? Em vez dele dar uma resposta, ele está só ali puxando um papo com a pessoa. Maravilha. E ali tem o 0 também, né? Caso não seja nenhuma dessas as bandas que o usuário goste. Então ele tem a resposta ali também. E tem o else, caso a entrada, né, a resposta da pessoa não tenha nada a ver com isso. Ele está funcionando bonitinho, eu acabei de fazer o teste para todos, né? Eu não vou testar todos agora, vou fazer só o primeiro ali. Ele está funcionando normal, ele não deu nenhuma correção de erro. Acho que é isso, prof. Muito obrigado ao grupo, perfeito, muito bom, bacana, é isso, é o princípio da a gente está aprendendo a programar em uma linguagem nova, vocês fizeram bacana, contento, gostei da utilização da música, muito bom, parabéns aí ao grupo, muito obrigado. Aproveitando aqui, vou falar para vocês, gente, que já coloquei no chat o nosso formulário de hoje, por favor, vão preenchendo enquanto os grupos vão apresentando, tá bom? Vamos voltar aqui. Professora Claudilene, professor Gustavo, professor Leonardo, podem apresentar agora? Pode fechar, sim. Professor Guilherme? Sim, sim. Gentileza, professor. Tá. Claudilene, você vai colocar aí? Daí eu apresento aqui. Pronto, já coloquei. Tá. Deixa eu só entrar no meu aqui. Então, a gente fez sobre barbearia, parte de corte de cabelo, barba. Daí a gente colocou as opções ali. Ó, o que você gostaria de fazer hoje? Daí ali as opções de resposta, né? Sobre o que será feito hoje, cabelo, digite 1, ou barba, digite 2. Daí aqui embaixo a gente colocou as opções, né? Tipo, digite resposta 1. Daí, para ver o que... Ó, vamos olhar as opções para o seu cabelo, certo? Certo. Daí, A2, a mesma coisa. Daí aqui embaixo está mostrando o que deu tudo certinho também, os códigos, né? Maravilha. Com os dois. Maravilha, maravilha. Certinho? Perfeito, perfeito. Barba, cabelo e bigode feitos. Muito bom. Eu ia colocar pé, mão, mas assim, eu tava com 2 meninos, eu de menina, só que hoje em dia tem muito homem que faz unha também, né? É verdade. Então, verdade. Por isso que a gente pensou numa coisa diferente, porque todo mundo ia ficar voltado e nós pensamos nos cuidados pessoais que devemos ter e esquecemos. Mas foi bem, ficou bom. Barbearia hoje em dia, né? É uma coisa assim que tem desenvolvido bastante, né? Bastante mesmo. Pois não, professor Gustavo? Ô, professor, não, só sobre o forms que o senhor mandou ali, que o meu ele veio preenchido já. Ué? Ô, louco. Aham. Deixa eu ver aqui. Olha só. Que coisa, gente. Deixa eu pegar um outro aqui, só um pouquinho. Não sei o que aconteceu aqui. Só um minutinho. Deixa eu só... Eu consegui responder, não estava respondido. O meu também não. O meu apareceu também preenchido, professor. Preenchido também? Eu vou ver um aqui, deixa eu ver se eu encontro um aqui. Que coisa. Professor, a nossa turma é a C, né? E ainda preenchido com nossa turma é a C, tá? Turma C. Não estava preenchido, não. O meu estava certo. Estava certo? Que engraçado. Como é que pode, né?
Uns aparecem preenchidos e outros não. Deixa eu copiar o URL do link. Vou colocar aqui para vocês, ó. Veja se esse aí, como é que está agora. Mas esse é o mesmo link. Que coisa, porque esse é geral, gente. Eu estou tirando lá do nosso formadores, lá do nosso grupo de estudos. E é o igual, não sei por que foi preenchido. Qualquer coisa pode apagar o nome lá, se for o caso, e manda Eu já o preenchi o outro, já enviei o link. Obrigado, professor. Obrigado. Gente, enquanto isso, pode ir abrindo aí, professora Cláudia, professora Daniela e professora Eliane, por gentileza. Quem que vai abrir? Eu acho que é a Cláudia, né? Ela que acabou Não, eu não digitando sei. na Eu parte dela. estava tentando fazer o código. Porque o nosso não deu muito certo, professor, sabe? Tudo bem. Não é que não deu Acho certo, que não, Daniele. Não, teve algum erro, né? Teve algum Não, a erro, gente né, na achou que não resposta, tinha né? dado certo. Tá bom, tá bom. Porque a resposta do código que o professor deu pra gente é aquela mesma. Estava certo. Tudo bem. Não, às vezes acontece. Não, deixa eu apresentar. Tá bom. Tranquilo. Às vezes acontece mesmo. Como diz o filósofo Kleber Bambam, faz parte. Olha aí. Então, professor, nós fizemos assim, olá estudante, né? E daí colocamos assim, entre física e matemática. Eu mudei um pouquinho, coloquei assim o que você quer aprender hoje, né? E daí eu coloquei lá, digite 1 para física, 2 para matemática. Daí no final, se der uma resposta contrária, vai falar assim, desculpe, não posso te ajudar hoje. Quer dizer, não posso. Maravilha, Cláudia. Maravilha. Daí, deixa eu só colocar que eu coloquei um não a mais hoje. Eu já vou arrumar aqui, ó. Tudo bem. Tranquilo. Daí, estava dando essa resposta, eu achei que estava errado, mas não estava errado, não. Estava certo. Beleza. Mas valeu. Faz parte da prática da escrita, gente. É isso. A gente está se familiarizando ainda com o Colab. As coisas vão assim mesmo, é assim que a gente aprende. Tá certo. Muito bom, grupo. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Vamos ver agora a professora Adriane, professor Luciano e professora Rúbia. Vou compartilhar. Por favor. Eu acho que é este. Vamos ver. Esse mesmo. Então, nós colocamos lá. Eu também copiei e colei o que você tinha escrito, com direito a quadradinho do lado lá. É a primeira aula que as pessoas vão falando assim, olha, eu peguei, copiei mesmo daquilo que você fez. Ctrl C, Ctrl V. Como é que a gente vai falar alguma coisa dos alunos depois, hein? O professor, coloca a barba aí, vira Papai Noel, porque você é bonzinho, tá todo mundo colando você. Tá presenteando com tudo pronto. Pô, Adilton, tá quase lá, hein, cara? Outubro, bicho. Tá quase lá, Vou ter que deixar crescer aqui. Mas fala, Rúbia. Mas eu mudei lá a saudação. Olá, como vai você? Que eu coloquei. Daí digite o seu nome, eu coloquei lá, Rúbia. O que você quer saber hoje? Digite 1 para saber sobre o tempo ou digite 2 para saber o horóscopo. Muito bom. E daí eu coloquei lá o 2 e vamos falar sobre o horóscopo mesmo. Maravilha! Beleza? Maravilha! É isso. Gente, acima de tudo, né? Quando a gente faz uma prática como essa, o principal, muito obrigado ao grupo, muito obrigado, viu? Acima de tudo, é o aprendizado da escrita que a gente está fazendo, né? Professora Adilton, professora Fernanda, professor Guilherme foram os primeiros, né? Que era a sala principal, tá certo? Eu estou só... professora Cláudia, professora Eliane, professora Daniele já fizeram também, professor Luciano, tá, beleza, tranquilo, todos já apresentaram. Então, pessoal, deixa eu dizer para vocês que o principal dessa prática é justamente o aprendizado na escrita do Colab, tá? E iniciar a utilização de alguns termos, algumas sintaxes
que são próprias da programação, da escrita Python, tá? Então, daqui para frente, vocês vão ver, quanto mais a gente for pegando, for fazendo nessa linguagem, mais fácil vai sendo a atividade, a execução dessas escritas no Python. É como aconteceu no P5JS com os colegas que já conhecem, é como aconteceu com o Scratch. A gente começa com a prática, né, nessas escritas, nessas linguagens, né, e daqui a pouco a gente está fazendo algumas coisas já assim, no automático, tá bom? Tudo tem um princípio, e esse foi o de vocês. Mais uma vez, pessoal, eu peço antes de finalizar, para que vocês não esqueçam de completar lá no portfólio essa atividade que nós fizemos hoje. Coloque o print, coloque o link da atividade produzida, tá? Depois podem colocar lá no WhatsApp o link de cada grupo. Coloquem lá no WhatsApp para os colegas, para eles poderem pegar. Se todos já pegaram, beleza. Quem não pegou ainda, pode pegar o link lá no WhatsApp para colocar no slide da reunião 5, lá no portfólio, tá? Gente, foi muito bom essa reunião de hoje. Agradeço muito a participação de vocês. Foi bacana, é um momento assim, muito legal do meu dia, da minha terça-feira. Espero que tenha sido também muito bom para vocês encontrá-los. Até a semana que vem, um final de semana abençoado para todos. Se Deus quiser, dar tudo certo, vai ser tudo bacana. E até a semana que vem com a nossa reunião número 6. Falou? Valeu, galera. Só Valeu, tirou abraço. fotinho? Oi? Não tirou fotinho? Já tirou. Ah, então tá bom. Estava aí de bode, eu fui e tirei. Tá bom. Valeu, gente. Tchau, tchau, show. Até mais. Hoje já podemos postar até o portfólio, né? Não, ainda não. Ainda temos semana que vem. Tem reunião 6. Para mim que não tinha reunião 6, deixa eu ver lá. Dá uma olhadinha lá no cronograma. Deixa eu ver. Não tem. Tem lá no Mas só até a 5 no meu, acho que excluíram 6. Daí já tem Não, é que a a 6 reunião não é 6 é não, Rubem. autoavaliação. Isso, exatamente. Não, já Avaliação da turma e autoavaliação. A gente Já tem que fazer respondi. juntos. Eita. Então vamos deixar o encerramento, vou deixar a foto do encerramento para a semana que vem. Então. Valeu. Então, Joia. tchau, tchau. Tchau, tchau. Professor, Pois não. eu estou tendo um pouco de dificuldade aqui no horário. Ainda dá para remanejar ou mudar de horário? Professora Ingrid. Porque eu estou, como sou pedagoga, né? Daí tá batendo um horário com uma professora que está com problema, está sempre faltando, eu estou tendo que ficar com a turma, daí às vezes eu não consigo, né? Ali, hoje até achei que uma das meninas ficou meio braba ali, que eu não fiquei.